Pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de volta para dar continuidade no assunto sobre a síndrome do pânico. Hoje eu vou falar para vocês quando, como foi meu primeiro sintoma e para deixar vocês em alerta que tá tendo algo parecido, né? Porque quanto mais cedo você diagnosticar que é síndrome do pânico, se for a síndrome do pânico, ela é mais fácil porque no começo você ainda tem um certo controle sobre a situação, mas quando vai passando ao tempo e tem algumas pessoas que vai piorando, desencadeando outros tipos de medo, crise, etc. Então vai piorando a situação. Então vamos lá, eu vou começar falando da primeira crise que eu tive. A primeira crise era à noite, eu fui tirar um cochilo no sofá e de repente eu acordei com o coração super mega acelerado, com uma dor de cabeça, dor no peito, falta de ar, sem saber o que estava acontecendo, amedrontada e fiquei assim, meu Deus, eu vou morrer, eu vou ter um infarto. E aí eu chamei meu marido, aí mediram, assim, ele, a minha sogra mediram minha pressão, meu batimento, estavam altíssimos, meu batimento estava 192 batidas e minha pressão devia estar uns 15 por 10, não me recordo direito, mas era algo assim. E eu sei que eu falei, meu Deus, tem que ir pro pronto-socorro, mas eu não conseguia levantar, não conseguia me mexer, porque o batimento estava tão forte que eu fiquei morrendo de medo de me mexer e aumentar mais, porque estava muito, muito, muito aquela. Porque pensa, você está dormindo tranquilamente, você acorda com o batimento alto, é horrível, é só quem tem que sabe como é essa sensação. Então, daí no fim eu acabei no médico, eu fiquei lá, assim, respirando, respirando, até que foi diminuindo, abaixou, mas eu fiquei muito assustada. De início eu pensei que era algum problema sério de saúde. Aí eu comecei a ter com frequência, mas sempre à noite, quando eu dormia. Eu acredito que seja uma das piores quando você dorme. Porque você começa a ter medo de dormir. Isso não é saudável, isso não é legal. Então eu comecei a ter medo de dormir porque as crises eram sempre noturnas. Quando eu dormia, acordava, os mesmos sintomas. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Marquei um médico, fiz todos os exames e não deu nada. Nem o médico sabia o que era. Nenhum falava. Passei com um psicólogo, sabe? Ninguém falava o que era. O psicólogo também não chegou a nenhuma conclusão, entendeu? Então eu fiquei perdida, não sabia mais a quem recorrer. Me passaram calmante, daí eu tinha crise, eu tomava o calmante e o calmante não resolvia nada, porque eu teria que tomar algo que evitasse a crise, que tratasse a crise, que diminuísse, não que me acalmasse depois. Então, eu sei que eu não, eu tomei um pouco de remédio, já parei. Aí eu comecei a ter as crises durante o dia. Minha primeira crise, eu estava no centro da cidade e eu estava em uma autoescola e comecei a passar mal, aquele mal-estar horrível. E as pessoas do meu lado, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu pedia socorro, eu não sabia se eu ia desmaiar, eu não sabia o que fazia. Travei. Passei muito mal, eu não conseguia nem andar. Mas sabe quando você não quer demonstrar para as pessoas? Eu nem sei se perceberam, mas eu passei muito mal. Eu não estava sozinha, eu estava com a minha mãe. Mas eu sei que depois, nossa, para mim voltar foi um sacrifício. Eu não conseguia me mexer, horrível. E aí depois desse dia, eu comecei a ter as crises durante o dia, em público, em qualquer lugar, no shopping, no carro, menos dirigindo. Nunca tive uma crise dirigindo, graças a Deus.
Mas eu tinha crise tomando banho e cada vez pior. Até que começou a me dar no trabalho. Porque até então, quando eu trabalhava, não tinha a manifestação das crises. Começou a aumentar tanto que eu comecei a ter durante o trabalho e aquilo começou a me prejudicar, porque aí, onde eu trabalhava, eles me encaminhavam para o hospital quase todos os dias, e porque o batimento aumentava, a pressão subia e eles achavam que eu ia ter um treco. Eu sei que prejudicou meu emprego, eu tive que sair do emprego porque eu não estava aguentando mais ir trabalhar e passar mal e ter que voltar, ir para o hospital e toda vez, e até que o médico do pronto-socorro, ele falou, eu acho que eu sei o que você tem. É síndrome do pânico. Eu vou te receitar um antidepressivo aqui, você vai fazer um tratamento de 3 meses e o resultado não vai ser imediato, mas vai te ajudar. Eu sei que eu tomei o remédio, assim, me ajudou. O resultado realmente não foi imediato, mas me ajudou. Só que se eu parasse de tomar remédio, voltava tudo de novo. O remédio ele não inibia as crises, ele não deixava, ele não evitava de se manifestar as crises. Ele ajudava, assim, diminuía bem mais a crise. Não era aquela crise forte que eu tinha, mas se eu não tomasse eu tinha. Então, assim, eu conversei com várias pessoas que têm a síndrome do pânico até hoje, que descobriram quando eram jovens e tem até hoje e tomam remédio até hoje durante todos esses anos. E essas pessoas falaram pra mim que eu teria que tomar remédio pro resto da vida. Foi aí que eu peguei e falei, não, meu Deus, eu não posso ser dependente de remédio. E algo que eu não disse, que eu havia me esquecido, é que a minha sogra, ela tem a síndrome do pânico. Mas por que demorei para perceber que era síndrome do pânico e até o médico me falar que era? Porque as crises dela era diferente da minha. Porque no começo eu não tinha medo. Porque o pânico, conforme o tempo vai passando, e se você não for tratar, ele vai piorando em algumas pessoas e vai se transformando em medo, e cada um tem medo de alguma coisa, né? Então, as crises dela era diferente da minha. O que era igual era o batimento cardíaco que aumentava, né? E essa coisa toda. Mas eu não tinha medo, né? E ela já tinha medo de algumas coisas, né? Então, aí depois eu conversei muito com ela, conversei com outras pessoas que tomam remédio até hoje e eu não aceitei tomar o remédio, eu não quis. Eu falei, não, é opção minha, é escolha minha. Eu não preciso do remédio, do antidepressivo, de calmante pra ficar normal, pra ser uma pessoa normal, pra viver como eu vivia. Então, eu sei que quando eu cheguei nessa etapa, eu já tava assim, horrível, péssima, porque eu já não saía mais e o pânico tinha tomado conta da minha vida, porque eu tinha medo de sair. Quando eu parei de trabalhar, eu acho que foi a pior escolha que eu fiz, porque aí o medo tomou totalmente conta e eu não conseguia mais sair de casa. Se eu saía, eu passava mal e daí eu tinha que voltar embora. Então eu fiquei muito tempo em casa, sem sair, mal, sem saber o que fazer, porque a crise ela vem e você não espera, você não pede, você não planeja, você não quer sentir aquilo. Você tá lá, de repente, fazendo alguma coisa que você gosta, alguma coisa da sua rotina, tomando banho, lendo um livro, dormindo. De repente você começa a passar mal, vem um desespero e você não sabe do que está acontecendo. Então, quanto mais cedo vocês tiver esse diagnóstico que é a síndrome do pânico, melhor é para vocês trabalharem nisso, porque quando é início, o medo é menor, entendeu? As crises são menores e não são frequentes, mas é de pessoa para pessoa. Pelo menos comigo foi assim, depois que piorou. Se eu tivesse descoberto no começo,
eu teria me curado muito mais rápido, porque depois a gente é como se a gente ficasse fraco para lidar com os sintomas. Então, eu peço que vocês analisem bem se vocês estão com dúvida, se é, se não é, se não tá tendo ninguém, assim, sabe, dizer o que está acontecendo. Mas se você está tendo esses sintomas parecido com o que eu acabei de falar, é, faça o que eu disse no primeiro vídeo. Tenha força de vontade, acredite. A primeira coisa que é a segurança de todo mundo que tem pânico é saber que os sintomas não vai além. Ele não vai matar você, você não vai morrer, você não vai passar mal, você não vai passar mal de verdade, que eu digo no aspecto de, nossa, eu tô morrendo. Não, é um passar mal psicológico. Porque, na verdade, a síndrome do pânico nada mais é do que é como se o cérebro da gente tivesse desregulado, igual um computador, deu pane. E o que acontece? Ele começa a mandar sinais de medo pro corpo, pro organismo, a, assim, a momentos que a gente está fazendo coisas comuns, assistindo, lendo um livro, dormindo, e aí é como se ele recebesse como um alerta, um sinal que algo vai acontecer de ruim, e aí ele manda essas toxinas, acredito, não sei direito, manda pro corpo e o corpo libera esses sintomas de medo, de assim, aquela sensação igual você tá em uma situação de risco, e é o que acontece. Eu não sei explicar totalmente como funciona, mas eu, pelas minhas pesquisas, é algo assim. Então, não vai acontecer nada. Saiba que com você, com esses sintomas que você está tendo, você não vai morrer, você não vai ter um infarto, nada que está se passando pela sua cabeça vai acontecer. Você só tem que ter a fé e acreditar na sua capacidade que você vai conseguir lidar com o sintoma. Quando você conseguir ter o controle da situação, aí é o primeiro passo para você se curar completamente. Então eu espero muito que ajude vocês, entendeu? Isso me ajudou demais e então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta, pergunta e né, sempre façam isso que eu falei. Foco, mantenha o foco, tá bom? Até mais, espero que gostem do vídeo. Tchau, tchau.